Pedir para os irmãos abrir as suas Bíblias no Salmo de número 34. Nós vamos ler o verso 8. Salmo 34, versículo 8. Salmo de número 34, verso 8. Todos encontraram? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então somos convidados essa noite a nos reunirmos aqui, em adoração ao nosso Deus. E como nos lembra este salmo, no verso 8 que acabamos de ler: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então essa noite de domingo somos chamados a experimentar a presença do Senhor e a testemunhar a sua bondade nas nossas vidas, Que esse tempo de louvor, de comunhão possa nos fortalecer, possa renovar, as nossas forças, nossa fé, e que possamos sair daqui cheios de alegria e da certeza do amor do nosso Deus. Amém? Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Pai, nós mais uma vez te louvamos por este domingo. Obrigado, Deus, por trazer cada um de nós até aqui. Pedimos que o Senhor, desde já, prepare os nossos corações para que possamos receber a Tua palavra, que possamos ser edificados através dela, Deus. Nos ajude, nos capacite, Senhor, a não apenas ser bons ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra, Deus. Que o Senhor ajude a cada um de nós, nos capacite, abençoe a cada um dos irmãos, também aqueles que não puderam estar conosco essa noite, Deus. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque é o seguinte, irmãos, vamos ficar de pé novamente. O próximo cântico, irmão, é o 99 do cantor cristão. Ressurreição. Oh
ao Pai: Eli, Eli, lama sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento que ele expirou, Senhor, toda a consumação da obra estava sendo ali cumprida. É por isso que nós podemos cantar: ressuscitou, amém? Nos trouxe esperança, nos trouxe vida, que até então nós apenas apresentávamos sacrifícios diários. Hoje nós temos um sacrifício vivo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, reinando sobre nossas vidas. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais esse domingo, Senhor. Obrigado por mais esse dia que nós estamos apresentando no culto de louvor, edificação do Teu nome. Te agradecemos pelos cânticos, Senhor. Desde já preparando nossos corações para a Tua palavra que será ministrada, Senhor. Prepara nossos corações para que nossos corações estejam sedendo para ouvirmos e aprendermos mais de Ti, Senhor. Também rogamos também, meu Pai, para aquelas famílias que se encontram, aqueles irmãos enfermos, que o Senhor possa estar visitando esses leitos, Senhor, atuando sobre essas vidas, Senhor. Pai, eu venho te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, mesmo não merecendo. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. O último cântico, irmãos, é quando nós se prostramos novamente diante da cruz. Cantamos domingo passado e hoje estaremos repetindo.
orar ao Senhor. Fernando, vamos orar? Oremos. Ó Deus, nós te agradecemos porque até o prostrarmos diante da cruz é pela sua graça, é pela sua misericórdia, é pelo seu amor, seu imenso amor por nós. Obrigado porque não temos forças, ó Pai, não temos nada para agradecer e retribuir com as nossas próprias forças. Até isso vem do Senhor. Como aprendemos pela manhã, o seu amor que é incomparável, o seu amor que é inflexível, o seu amor que é maravilhoso por nós. Apenas nós nos prostramos, ó Pai, diante do Senhor, da beleza, da maravilhosa graça do Senhor, e rogamos que o Senhor continue sendo gracioso com cada um de nós. Abençoe-nos, ó Deus, é o que pedimos. Oramos no nome de Jesus. Amém. A igreja poderão sentar, irmãos. As crianças de 0 a 6 serão... Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Ler o versículo 9. Então vamos orar. Mateus, capítulo 13, versículo 9. Diz a palavra do nosso Deus. Ao findar da parábola do semeador, Jesus diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, ó Pai, por tudo que nós já fizemos ao Senhor, esse culto de celebração, de adoração ao Senhor, ao Teu santo nome. Pedimos agora nesse instante que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Nós já oferecemos os nossos louvores, os nossos sacrifícios, e agora estamos rogando para que o Senhor aqueça os nossos corações, para que o Senhor fale conosco, e mais do que isso, ó Pai, que nós venhamos a ser praticantes e não apenas ouvintes da Tua palavra. Tudo isso nós te rogamos, pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Toda vez que nós já ouvimos, Mateus 13, obviamente, o capítulo das parábolas, e a parábola do semeador é o que está em evidência ali, logo no começo do capítulo. Obrigado, Roberto. Então, talvez você não a chame de parábola do semeador, porque o título foi o homem que colocou. Ali não está falando do semeador, ali não está falando da semente em si, mas sim o foco é os solos. Então talvez você possa chamá-la de parábola dos solos. Mas é a primeira parábola de Mateus, capítulo 13, de uma sequência de 5 parábolas. Se você não tinha reparado nisso antes, olha aí. A primeira parábola do semeador, depois a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, depois a explicação da parábola do joio, as parábolas do tesouro de grande valor e a parábola da rede. E ele finaliza com um profeta sem honra. Então, Mateus capítulo 13 basicamente é o capítulo das parábolas. E na parábola do semeador, nós aprendemos um pouco sobre o que acontece pós-contato com a palavra de Deus. O semeador saiu a semear e algumas coisas aconteceram depois que a semente caiu no solo. Então é pós-contato. Depois, quando Jesus explica
a parábola para os seus discípulos, ele fala, né? A semente é a mensagem do reino, versículo 19, olha de Mateus 13. Quando alguém ouve a mensagem do reino de Deus e não a entende. Então, o que Jesus está falando é, o evangelho é pregado. E o que acontece após a mensagem do reino de Deus ser pregado? O que acontece depois de uma pregação, né? O que você fez depois da EBD? É mais ou menos isso. Então, cada solo foi receptível de alguma forma, né? E Jesus aqui, ele enfatiza isso. Então, nós temos o registro de uma só semente, né? Não tem dúvida. Um só semeador, só que 4 tipos de solo. O que é a beira do caminho, aquele chão pisado, batido, né? O terreno pedregoso, os espinhos e, por fim, a boa terra. Como eu disse, né? Alguns preferem chamar sobre a parábola dos solos, né? E o ponto-chave da parábola qual que é? É o fruto. O que caiu à beira do caminho, as aves já pegaram ali. O que caiu em solo pedregoso, ele não conseguiu, né, as raízes se aprofundarem. O que caiu sobre os espinhos foi sufocado, mas o foco, o fruto, a 30, 60 e 100 por 1. Então, o ponto-chave da parábola é o fruto permanente, né? O fruto permanente, após toda a fase entre semeadura e colheita. Ah, Fernando, mas no solo pedregoso não passou pelos processos? Sim, mas não chegou a frutificar. Ah, o espinho também, mas não chegou a frutificar. Foi sufocada, morreu porque não tinha raiz, nem chegou a germinar, mas então é o fruto, né? Criou raiz, se aprofundou, passou por todas as dificuldades. Também tiveram o sol, né, algumas coisas ali, mas ainda assim ela produziu, ela resiste às adversidades e ainda assim produz fruto. E após a conclusão da parábola, os seus discípulos perguntam: por que o Senhor fala por parábolas? Qual que é o motivo que o Senhor fala por parábola, né? Para quem talvez não sabe o que significa a palavra parábola, né? É você lançar algo com outra coisa junto. Então, para e bola. Então, é uma bola, literalmente, de lançar, só que algo que você lança junto com essa bola. Então, junto com a história, tem uma aplicação, né? Tem um princípio aqui, né? Então, você lança junto. E Jesus, então, responde. Olha o versículo 11. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Por que o Senhor fala por parábolas? Para que eles não entendam. Simples. Não posso falar abertamente. Mas é isso mesmo, Fernando? Olha aí o versículo seguinte aí, 14 e 15. Neles quem? Na multidão que estava lá, se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, se eles não tivessem má vontade de ouvir, se não tivessem fechado os seus olhos, poderiam ver com os olhos, ouvir com os seus ouvidos, entender com o seu coração e converter-se, e eu os curaria. Então ali estava se cumprindo, porque as pessoas estavam tapando os ouvidos, fechando os olhos, para que não vissem. Ali estava se cumprindo. Então Jesus simplesmente responde: olha, eu falo por parábolas para que as pessoas não entendam. Simples assim. A vocês foi dado os mistérios, mas a eles não. Não é para eles conhecerem agora. Não era para todos compreenderem o que estava sendo dito. Porém, algo que pode passar desapercebido nesta parábola, né, magnífica, e a sequência de parábolas que Jesus continua contando, é o versículo 9, que é a ordenança de Jesus. Mateus 13, 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir,
ouça. Talvez diante da multidão esse homem é louco, né? Tá falando de semente, de solo, e lógico que cai no caminho. O que ele está falando? E agora ele está falando quem tem ouvidos para ouvir, mas todo mundo tem ouvido aqui. Então, ouvidos para ouvir. Diante de uma análise rápida aqui, todos me ouvem, correto? Todos estão me ouvindo. Eu percebo que a maioria, se não todos, estão me escutando perfeitamente. Talvez alguns com maior facilidade, outros num tom um pouco mais baixo, porque tem algum problema que possa ter, ou outros até com aparelhos, para que possam ouvir, para facilitar, para captar o som e trazer próximo aqui e facilitar isso. Então, todos me ouvem, todos me escutam. Só que, será que era esse ouvido que Jesus estava falando? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Caso alguém ainda não tenha ouvido a diferença entre ouvir e escutar do nosso português, que cada idioma vai ter aí o seu jeito de falar essas coisas, ouvir é simplesmente a capacidade auditiva de captar os sons, o sentido. Ouvir é a capacidade auditiva de captar os sons, o sentido de interpretação. Só que escutar já é diferente. Escutar, você escuta. Se a moto que passou fez um barulhinho aí, você escutou ela. Talvez se você ouviu ela, opa, é uma RD, motor 2 tempos, senti até o cheirinho do óleo. Você processou a informação. Agora, o ouvir é quando você realmente faz esse processo. Escutou, passou, nossa, barulhento, continua e não te incomoda. Então você não escuta, você ouve. Escutar é diferente, escutar são sons. É o ventilador, é o Fernando falando, a cadeira, tudo. Mas ouvir é quando você para, analisa, você vai mais a fundo com isso. Não é o simples sentido de escutar. O verbo no grego é akou, que possui a tradução de ouvir no nosso idioma, só que ele também é usado em outras vezes que é citado outras palavras, como prestar atenção. Então preste atenção, entenda, você precisa ser informado. Então não é só escutar, é ouvir, é entender, aprender. É um termo legal, onde as pessoas, quando eram acusadas, elas tinham o direito de se defender. Então, vamos ouvi-lo. Não, eles não tampavam, pode falar aí que eu não estou nem escutando. Não. Eles estavam lá, ouvindo, prestando atenção. E eu nem preciso falar da ênfase dada pelo próprio Cristo, para que nós possamos escutar, ouvir, entender, aprender. Nem preciso, ser informado no que ele está dizendo. Quantas vezes nós estávamos lendo, o Juninho leu hoje João 6, em verdade vos digo. Jesus está falando, Jesus está dando ênfase. O próprio Shema no Antigo Testamento, como que começa? Ouve, ó Israel. Antes dele falar sobre o amor a Deus, sobre as outras coisas, ele fala, ouve. E fazendo aqui esse parênteses, eu acredito que todas as vezes que nós estamos lendo a Bíblia, ou alguém está lendo, e Jesus fala, em verdade vos digo, ou essa ênfase no ouve, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Eu acho que, de qualquer forma, a gente tem que parar, porque é a leitura da Bíblia. Mas ali a gente tem que voltar, e ruminar, e pensar, e analisar, e meditar. Isso deveria nos fazer parar. Porque Jesus, como o Juninho leu, ele diz, eu sou o pão da vida. Ah, tá bom, Jesus. Para mim não tem muita importância não. Pãozinho lá da esquina é melhor. E continua. É isso que nós fazemos. O próprio Cristo, diante de nós, dizendo que Ele é o pão da vida, que Ele vai nos saciar, que nós devemos ir com fome e com sede até Ele, e nós não damos a mínima. Assim como aqueles homens que
estiveram lá diante dele e estavam indo somente atrás, né, do que comer. Então, toda vez que nós ouvirmos isso, nós devemos parar e analisar, ver o contexto, porque ele está repleto de informação. É uma ênfase dada por Deus. Olha, preste atenção no que eu estou falando. E é o próprio Deus falando. Então, ouvidos para ouvir. Você ouve ou apenas escuta? Segundo ponto, a singularidade ou individualidade na ordenança. Né? Jesus diz, aquele que tem ouvidos para ouvir. O que acontece? Nós estamos falando aqui, é uma mensagem de pós-mensagem. O que acontece depois da pregação. É uma pregação para você refletir o que acontece depois da pregação. Aquele que tem ouvidos para ouvir. Muitas vezes, durante a mensagem, nós pensamos, né? Nossa, se o fulano tivesse aqui, nossa, se meu esposo, minha esposa, se meu filho tivesse aqui, foi para ele. Ué, será que é assim? Aprove Deus estar aqui, quem Deus quis que estivesse aqui. Então a mensagem é para os que estão aqui. Né? O Fernando não sabia, né? O Mauro vai estar, então eu vou... Não. Tanto que, né, algo que acontece comigo e me incomoda, né, eu já tinha até antecipado a minha mensagem. Lá no acampamento eu falei, eu vou pregar sobre isso, não sei quando, mas é algo que estava me incomodando, e eu valido isso, porque se me incomoda durante muito tempo, eu valido isso, então eu vou falar sobre isso. Então, a mensagem é para mim e também é para você, individualmente falando, porque Jesus diz, ele não generaliza, aqueles que têm ouvido, não, é aquele. Ele está falando com cada um que realmente entendia ali. Aquele é singular, é individual, não é aqueles, não é no plural. Jesus, ele mostra individualidade e ele nos trata como indivíduos. Foi assim durante toda a história bíblica. Né? Um povo sofria pelo erro do seu líder, sim, mas Deus tratava o líder. As consequências, beleza, mas Deus tratava o líder. Né? Nós estamos em um contexto onde fala sobre 4 tipos de solo. Embora cada solo fosse útil para um determinado fim, né, você não ia passar com um carro em um solo, né, bom para plantar, um solo fofo. Você ia passar ali na beira do caminho, que era firme o suficiente para você não atolar. Então, cada solo aqui, né, você sabe que tem, né, o seu, é útil para alguma coisa. Porém, somente a boa terra que suportou todas as etapas, desde a semeadura até a colheita, e deu fruto. Apenas esse solo. Jesus, ele sempre tratou os indivíduos, embora estivesse sempre rodeado de uma multidão. E é interessante que muitos indivíduos foram atrás de Jesus, mesmo diante da multidão. Talvez você possa imaginar e falar, eu sou só mais um. Ninguém me vê. Deus não está olhando para mim. Já imaginou o tanto de coisa que Deus tem para fazer? Ele nem se importa com a minha vida. Não. Ele se importa sim. Aquela mulher que sofria com seu fluxo de sangue, ela atravessou tudo, as barreiras e foi e encostou, porque ela tinha fé, que apenas de tocar ela seria curada. Uma pessoa, um indivíduo que foi lá. E da mesma forma, o próprio Cristo tratava individualmente. Ele chegou e falou, olha, seus endemoniados, todos sejam expelidos, os demônios. Não. Ele, um por um. As curas dos enfermos. Ele entrava na cidade, banava a mão e sejam curados. Era assim? Também não. Era individualmente. Com Lázaro. Lázaro morreu. Todos sejam ressuscitados. Não. Ele foi até lá. Ele se deslocou e foi até lá. E ressuscitou Lázaro. Além do trato, sem ser, né, com curas, né, tirando os demônios, o trato pessoal. A sua conversa com Nicodemos, individualmente. O seu anúncio se revelando à mulher samaritana, indivíduo, uma pessoa.
né? E os próprios 2 ladrões que estavam lá, um, ele tratou individualmente, o outro ele deixou. Quer zombar, quer escarnecer? Pode, mas um ele tratou. Em verdade te digo que hoje ainda você estará comigo no paraíso. E não é diferente conosco. Embora nós façamos parte de um corpo, você é visto por Deus individualmente. Existe algo que é coletivo. O nosso culto que nós estamos fazendo agora é um culto coletivo. Nós estamos reunidos em torno do nome de Deus para cultuá-lo. Mas Deus também quer o seu culto individual. Seletivo, se a gente poderia dizer. O seu culto diário. Não é apenas na igreja, somos igreja, mas não é apenas. Você é igreja quando você está fora da igreja. Como que é a sua vida? Individualmente falando, né? Quando não tem luzes, quando não tem irmãos, como que é o seu linguajar? Você realmente ora? Você lê a Bíblia? Você se preocupa com fazer a vontade de Deus? Ele nos trata individualmente. Não importa o tamanho da multidão que nós possamos ou desejamos nos esconder. Porque muitas vezes nós queremos nos esconder. Mas o próprio salmista fala, né? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu cavar um buraco, entrar lá no fundo, lá o Senhor vai estar também. Não tem para onde fugir. Quem tenta, engana a si mesmo. Deus está vendo. Deus nos conhece, sabe o quanto de fariseu que existe em nós. Ele certamente nos encontrará, né? E vai nos tratar individualmente. Entre as crianças, lá em casa principalmente, a culpa é dele, a culpa é do Luiz Felipe, a culpa é do Luiz Daniel, ninguém quer assumir a culpa, sempre o culpado é outro, né? E a gente está ensinando isso, olha, não vai ter essa não. Com Deus não tem essa. Com Deus não tem essa, Ele sabe realmente. Não adianta culpar, né? Como o Dori diz, né? Eu sei, tem muitas coisas que realmente aconteceram. Calma que vai chegar a vez dele, mas agora é a sua vez. O que você fez com o que eu te dei? O servo bom e fiel ou o servo que escondeu, né, o seu tesouro ali? Então, né, partindo já para o terceiro ponto, muitas pessoas escolhem não ouvir, escolhem não escutar. Jesus trata individualmente, nós temos que ter ouvidos para ouvir, mas muitas vezes nós não desejamos ouvir. Jesus ele fez uma divisão entre 2 grupos. 2 grupos aqui. Os que possuem ouvidos e não escutam, e os que possuem ouvidos e escutam. 2 grupos. O primeiro grupo contém pessoas que ouvem, porém não entendem. Não entendem. É o solo à beira do caminho, o pedregoso e o misturado com os espinhos. São solos que não frutificam. Não frutificam. Quer seja por intervenção maligna, né, como as pombas que vão lá e arrancam, quer seja por uma crença rasa, porque o solo pedregoso nada mais é do que isso, uma crença rasa, não tem raiz. Eu sou cristão, eu sou evangélico. Isso não determina nada. Você falar, agir como um cristão, não te torna um cristão. O que te torna um cristão é você crer no Filho unigênito de Deus, crer em sua obra, crer em seu sacrifício. Fernando, é só isso? A gente pode dizer que é. Só que o que vem depois disso, meus irmãos, né, é uma vida de santificação. Uma vida. Então, talvez você possa fazer parte desse grupo, né, que não frutifica porque é uma crença rasa, é superficial, não tem raiz. Ou você até começa a criar uma raiz ali, só que, como diz, né, os espinhos, que é as preocupações com a vida e o engano das riquezas, eles vão te sufocar. Certamente você será sufocado e você morre antes de frutificar. O segundo grupo contém pessoas que ouvem, escutam, refletem, processam a informação,
né? Quando Jesus fala para amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso intelecto, é para usar a cabeça, usar o entendimento mesmo. Então, processamos a informação, colocamos em prática, passando por todos os processos, desde a semeadura até o fruto. Até o fruto. O primeiro grupo, nós podemos dizer que é como se fossem surdos para as coisas de Deus. Eles não conseguem ouvir. Não ouvem, não importa. Muitas vezes nós podemos estar tentando aconselhar pessoas que não são crentes com conselhos bíblicos e não vai dar certo. Às vezes pode até começar a dar certo, mas não dá certo. Não consegue continuar, porque são princípios bíblicos para cristãos. Ele precisa do quê? Do Evangelho. Precisa de Cristo. Precisa ter a vida dele transformada. Aí sim as coisas começam a se encaixar. Ele pode aplicar a Bíblia que vai dar certo. Mas o que acontece é que o primeiro grupo de surdos querem usar a Bíblia como princípios, sendo que não vivem os princípios. São surdos, incapazes de escutar, incapazes de entender, cegos. Já o segundo grupo possui a capacidade de ouvir, a capacidade de escutar e a capacidade de entender. Só que o que me entristece é que mesmo diante do segundo grupo, diante dos salvos, aquele remido, lavado pelo sangue de Jesus, aquele que realmente entende os seus pecados e sabe o que foi pago, o preço que foi pago pelos seus pecados, não aquele que se sente salvo, aquele que é salvo verdadeiramente, ainda assim pode escolher não querer ouvir. Você simplesmente tapa os ouvidos. Eu não quero. Não tem prazer em ouvir. O Evangelho de novo. A Bíblia de novo. O culto de novo. Nossa, essa música de novo. Como eu disse, não tem prazer. Não se satisfaz naquele que diz que é o pão da vida. O único que pode te saciar. Só que, pior do que isso, preferem ouvir os conselhos do mundo. Então, ao invés de pegarem os conselhos de Deus, pegam os conselhos do mundo. Talvez do vizinho, da vizinha, da novela, da série, do filme, e aplicam isso em sua vida. Trocam os princípios daquele que criou todas as coisas pelos ensinamentos de uma mente caída, corrompida e depravada. Escolhem não escutar. A pregação é só mais um barulho que você só escuta. Entra aqui e sai aqui. Que nós ouvimos diante de tantos outros sons. Só que no tribunal, diante de Deus, nós certamente não vamos poder acusar Deus de nada, porque nós vamos estar lá diante dele. Ele é o juiz. Ponto. Mas ninguém pode se justificar, lembra? Deus, a culpa é do meu irmão. Eu entrei na igreja, ele não falou bom dia, aí eu não gostei. Não, a culpa é do meu irmão, porque eu passei na rua e ele não me viu. Eu sei que existem pessoas que fazem ser mais difícil nós exercermos o amor uns aos outros, Tem pessoas que é mais fácil, outras são mais difíceis. Mas nós devemos amar. Não é a parte do outro, é a nossa parte. É a nossa parte. Ninguém poderá, ponderar a falta de conhecimento, a falta de exposição, irmãos. Quarta, domingo de manhã, domingo à noite, no mínimo na igreja, 3 vezes por semana. Mas eu não sabia. Eu acho que Deus ele vai rir, porque tem algumas vezes que ele ri na Bíblia. Não fale isso não.
Falta de conhecimento. 5 anos na igreja, 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, você não sabia? Ah, mas eu não li a Bíblia. Tem que fazer igual de vez em quando eu faço com os meus meninos, né? Dá um coque. Né? Dori fala que Deus não faz isso, mas eu dou um coque nos meus meninos. Você não leu a Bíblia? O que você fez durante todo esse tempo? Como eu disse, só na igreja são 3 exposições. Reflita nessas 3. Só que continue o processo em casa. Não foi e não será falta de exposição, falta de pregação, falta de ensino, falta de mensagem da palavra de Deus. Não é. Você não pode alegar isso. Não foi falta de conhecimento. Foi falta de prática. Ou falta de querer aprender e colocar em prática. Falta de querer ouvir. Falta de tirar os tampões dos ouvidos e ouvir. Aquele migué de, eu não sabia, eu nunca aprendi isso, não vai colar. Diante de Deus, não vai colar. Talvez Deus dirá, né? Não conhecia o meu evangelho? Você não conheceu? Ele foi tão pregado na igreja? Então, o que você estava vivendo? Que cristianismo é esse? Aonde você é crente só diante de crentes? Não conhecia os meus princípios, que eu deixei registrado na minha palavra, e enviei os meus servos para pregarem, para anunciarem? Muitas vezes, nós não damos nem tempo da semente penetrar o solo, assim como o solo que é à beira do caminho. E o mais triste, nem precisa de Satanás para arrancar a semente. Nós mesmos, sai daqui. Não queremos. Não deixamos a semente penetrar o solo, e nem é o inimigo que tira. Nós mesmos, diante da nossa arrogância, nós mesmos acreditamos que nós somos os autossuficientes, rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos a pregação do Evangelho, rejeitamos a semente de Deus e trocamos pelas coisas passageiras. Talvez você está preocupado com até o que vai jantar. Daqui a pouco começa o jogo do Timão, eu estou preocupado se vai ganhar ou não. Prazer, esses somos nós. Trocando o que é eterno pelas coisas passageiras. Sempre ocupados com alguma coisa. Trocamos a comunhão com Deus com as coisas deste mundo. O conselho de Deus pelas coisas deste mundo. O conselho deste mundo. E ainda afirmamos, sim, eu sou crente. Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Paulo fala que ele corria, mas ele observava as regras. Se você se diz um cristão, observe o evangelho, observe o cristianismo e viva-o. Fernando, eu não sou. Ok, sem problema, que Deus possa trabalhar em seu coração para que você seja salvo. Porque o inferno não é nada legal. Mas se você fala que é realmente um crente, que cristianismo é esse? Observe as regras. Não corra inutilmente, como o próprio Paulo diz. E nós somos responsáveis pelo que nós ouvimos. Muitas vezes nós achamos que a responsabilidade da pregação é só do pastor. O pastor tem que estudar, ele tem que se esmerar lá para poder preparar um bom estudo, ele tem que viver aquilo, porque se eu estou de olho se ele está vivendo aquilo ou não. O Fernando está lá, eu vou ver se ele está fazendo isso ou não. Mas e a responsabilidade de quem ouve? Somos responsáveis. O que nós fazemos com o que nós ouvimos e escutamos? Como nós já dizemos, esta mensagem basicamente se trata do que você faz após o culto, após a pregação,
após a sua leitura lá na sua casa, quando a semente é lançada. E é indispensável nós sabermos que nós temos essa responsabilidade após a pregação. O pós-culto, ele diz muito sobre o que nós fazemos e o tipo de solo que nós somos. Diz muito. Né? O Dori sempre usa o termo, né? A comunhão faz parte do culto. Que comunhão? O que nós temos em comum? Porque se ao sair dali, começarmos a falar sobre política, é essa comunhão que o pastor falou? Vamos falar sobre o jogo do Timão e já ver ali É essa comunhão que ele está dizendo? O que é em comum é Cristo. Qual foi a última vez que você saiu ali e realmente falou do que foi pregado? Mais do que isso, qual foi a última vez que você saiu e não conseguiu nem ficar ali, porque realmente foi impactado pela palavra? Já teve vezes de eu ir para o carro, porque foi comigo, falou comigo. Olha, Letícia, vamos embora. Não tem assunto, é Deus falou comigo e eu preciso resolver isso. É a semente que cai, o solo recebe, ela germina, começa a crescer e depois vai dar fruto. É um processo, irmãos. Se ao sair daqui, a comunhão faz parte do culto, chegamos ali, fulano, quanto tempo, tal, você vai sair daqui sem semente nenhuma. Você ali mesmo já com o espanador, com o rodo, com qualquer coisa, tirando tudo. E me fala, que fruto você vai dar durante a semana? Sendo que não lê, não ora, e quando é pregado o evangelho na igreja, logo você já espanta as sementes. Todos nós, os que cremos, temos a responsabilidade de responder ao que foi pregado. Devemos dar uma resposta. Não, nesse ponto, Fernando, eu não estou dos melhores, mas tenho buscado. Ok, aquele que está em pé, ore para que não caia. Então, o mínimo, entre aspas, você vai orar para não cair. Mas e todos os outros pontos? Hoje aprendemos sobre a satisfação em Cristo, sobre o amor. Eu sou o pão da vida. E aí? Cristo é o suficiente para você? Refletiu sobre isso? Nós temos a responsabilidade sobre o que nós ouvimos. Responsabilidade do quê? De ruminar, de processar, de colocar em prática tudo o que foi pregado. E este é o meu objetivo nessa noite. Que o pós-culto, não somente esse, mas que todos sejam transformados. Pós-EBD, eu sei que tem as responsabilidades, tem a preocupação, tem muito de Marta e Maria em nós. Nós queremos ficar, mas precisamos ir daqui e dali, tem muita coisa envolvida. Tem filho, tem sogra, tem muita coisa. Mas, irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Talvez nós podemos ouvir a própria voz de Deus, de Cristo, assim como Pedro e os discípulos ouviram, Olha, não querem ir? Podem ir. Vão junto com eles. Eles só estavam aqui porque queriam algo. Só queriam pão. Só que será que nós responderemos assim como os discípulos? Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens. Que não venhamos a viver como alguém que se vê, percebe a sua face desarrumada no espelho e não faz nada
em questão. Como diz Tiago, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. O Fernando engana a si mesmo, quando ele ouve e não quer praticar. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Ou como diz o próprio Cristo, mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Diferentemente de alguém que ouve, processa, entende e busca colocar em prática. Não é fácil colocar em prática, é difícil. É a dependência de Deus, do Espírito Santo. Mas sempre vai ganhar aquele que nós alimentarmos. Se você alimenta a carne ganha. Se você alimenta o Espírito irá ganhar. Olha o que diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, não é insensato, a prudência, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha, lá no Mateus 7, 24 e 25. Será que nós estamos ouvindo e praticando? Será que nós estamos alicerçados na rocha? Será que o nosso solo é bom? Produtivo? Ou será que grande será a nossa queda? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque os ouvidos que o Senhor está dizendo aqui, foi o Senhor quem deu a cada um de nós. O Senhor nos deu um coração de carne, não de pedra. O Senhor nos deu ouvidos, o Senhor nos deu olhos, para que possamos ver a tua beleza, ver a tua majestade, a tua glória, através da fé. E nós te agradecemos, ó Pai, por tão grande amor, por tão grande salvação, por tão grande cuidado. Pedimos que o Senhor continue aquecendo os nossos corações, incomodando-nos com a tua palavra. Que não venhamos a cair no comodismo, que não venhamos a, talvez, viver um evangelho de fariseus, ó Pai. Que não venhamos, ó Deus, a perder a essência do primeiro amor, mas que possamos estar sempre aquecidos pelo Senhor, aquecidos pelo teu amor e vivendo sempre o teu evangelho. Também quero colocar diante do Senhor a vida do nosso pastor, não sei se já chegou ou ainda está de viagem, mas que o Senhor abençoe essa volta dele para cá. Que o Senhor abençoe também cada irmão, para que possa, assim como eu, o desejo de viver a tua palavra. Tudo isso nós te pedimos, oramos, no nome de Jesus. Amém. E para não perder o costume, a comunhão faz parte do culto, que Cristo seja a nossa comunhão.